Boa noite, tudo bem com vocês? Como é que foi o dia? Tranquilo? Aqui em Belo Horizonte hoje tá mais frio. Acho que agora a gente vai curtir um pouquinho do frio aí. Ei, Alessandra, tudo bem? Tudo bem com vocês? Doutor Marcos Vasconcelos, pediatra. Olá, pessoal da papinha da vovó Londrina. Hoje nós vamos conversar muito. O som tá bom, gente? Eu tô falando baixo. Como é que... Dá uma sinaliza aí pra mim se tá tudo ok em relação ao som. Ah, então tá bom, tá? Hoje nós vamos falar da segunda parte da alimentação dos adolescentes. E talvez seja uma parte mais problemática. A doutora Graziela, e só gente conhecido pra gente conversar, a doutora Joyce. Essa parte a respeito de quais são os alimentos. Então, a gente tem que estar bem claro na nossa cabeça que a adolescência é um período de vulnerabilidade para muitos distúrbios nutricionais e emocionais que a gente conversou ontem. E não é simples a gente organizar a alimentação do adolescente, porque cada adolescente, de acordo com a fase do desenvolvimento puberal, ele vai estar necessitando, às vezes, de nutrientes de uma quantidade diferente, de calorias diferentes. O menino precisa de um tanto, a menina precisa de outro tanto. Então, o profissional que for orientar a alimentação do adolescente, ele tem que estar atento a esses detalhes, porque se ele for fazer a mesma alimentação, com a mesma quantidade, tanto para a menina quanto para o menino, a gente pode errar e aí pode ficar deficiente, tá? Então, hoje nós vamos conversar principalmente a respeito, eu não gosto de ficar falando muito de nutrientes, eu gosto de falar mais de alimentos. Mas existem uns nutrientes que são de extrema importância, igual a gente fala para o bebê quando a gente vai começar com a introdução alimentar, e a gente tem que enfatizar hoje. Então, nós vamos falar muito do cálcio, nós vamos falar muito do ferro e a gente vai falar muito do zinco, tá? Porque na adolescência, a gente precisa que os níveis, tanto do ferro, do cálcio, do zinco, estejam numa quantidade muito adequada. Então, eu vou começar primeiro falando do cálcio. Na adolescência, o que acontece? É um período que a criança, ela ganha, o adolescente, né, o indivíduo vai ganhar em torno de mais ou menos 25% da sua altura naquele período. E ele precisa muito do cálcio, é um momento que o cálcio também vai depositar no osso. Por isso vocês escutam falar assim, é que ele é um adulto que só de olhar tá quebrando, né? Ou seja, não aconteceu um depósito ósseo, né, de cálcio no osso de uma maneira adequada. Então a formação óssea daquele indivíduo, ela ficou muito prejudicada. E o que acontece? Hoje, um desafio muito grande, tanto para os pais como os profissionais que lidam com os adolescentes, é que a gente consiga oferecer o aporte de cálcio suficiente. Para vocês terem uma ideia, o adolescente ele precisa, tanto menina quanto menino, de 1.300 miligramas de cálcio por dia. Um copo de leite de 240 ml, mais ou menos 200 miligramas de cálcio. 40 gramas de queijo, que seriam 2 fatias de queijo, dá mais ou menos o equivalente a um copo de 240 ml de leite em relação à quantidade de cálcio. Então, para atingir 1.300 miligramas de cálcio por dia, se a gente for fazer as contas, os adolescentes conseguem atingir essa quantidade. Esse ano, saiu um estudo a respeito do cálcio, num jornal, né, o New England, até um jornal que a gente confia, que tem um peso, tudo que sai todos os trabalhos científicos que saem, né, nessa revista tem muito peso. Falando que a gente não precisa só do cálcio lácteo para que a gente aconteça uma saúde óssea adequada, tá? A gente tem debatido muito em cima desse trabalho.
eu ainda não fiquei convencida com os argumentos e o que eles colocaram. Por quê? Eu estudei recentemente vários trabalhos que são unânimes, mostrando que 60% do cálcio que deve ser oferecido para uma criança, para um adolescente, ele deve ser de fonte láctea. Porque a fonte láctea, o cálcio ele é melhor absorvido. Então, a gente vai conseguir aproveitar mais o cálcio que está naquele alimento. E tem outros alimentos que não são lácteos que possuem cálcio também, mas a biodisponibilidade desse cálcio, desses outros alimentos, ela é menor. E esses trabalhos, eles mostram como que o cálcio, um aporte adequado, ele impacta assim no crescimento em altura das crianças. E eles vão comparar as pessoas hoje que são mais altas, que estão na Holanda, que estão nos países europeus, o que acontece em relação, lógico que tem a genética, né? Mas tem também algo a mais do que a genética que justifica a questão do crescimento em altura. Então, onde tem briga, é bom porque muita gente está estudando e eles vão descobrir muitas coisas boas, graças a Deus. Mas tudo que a gente já estudou até agora, o cálcio é importante. O cálcio lácteo é importante, tá? Eu gostaria muito que vocês entendessem isso. E por que o cálcio que está presente nos produtos lácteos, ele é melhor absorvido? Porque existe facilitadores naquele alimento que vai ajudar que o cálcio absorve de uma maneira adequada. E o facilitador é a lactose e a quantidade de vitamina D que tem também nos produtos lácteos. Então, amanhã a gente vai conversar das dietas restritivas, de retirar a lactose, retirar glúten, retirar um tanto de coisa. Mas aí vocês lembram que a lactose ela é muito importante para a absorção de cálcio que esteja presente nos alimentos, tá? Eu tenho essa preocupação também, Joyce, você que é dentista, é odontopediatra, a gente sabe do impacto, né, do cálcio aí para a questão também da saúde odontológica, né? Então, assim, a gente fica preocupada, sim. O que está acontecendo é que os nossos adolescentes não estão conseguindo a quantidade adequada de cálcio. E aí, quais são os outros alimentos que também possuem cálcio? Laranja tem cálcio, feijão tem cálcio, espinafre tem cálcio, brócolis tem cálcio. Só que a biodisponibilidade deles é muito menor. Por exemplo, 5% é a biodisponibilidade do espinafre, a do brócolis 50%. Então, em equivalência, eu vou falar para vocês, vocês vão cair para trás. Para a gente conseguir a quantidade de cálcio, né, de uma xícara, né, de leite de 240 ml, a gente precisa de 4 xícaras de feijão para conseguir a mesma quantidade de cálcio. A gente precisa de 2,5 xícaras de brócolis. A gente precisa de 8 xícaras de espinafre para ter essa quantidade do cálcio lácteo. Então, fica aí a observação para vocês. Reforço, em todas as minhas falas eu gosto de reforçar como que é importante de vez em quando a família parar um pouquinho e anotar para saber o que aquela criança e aquele adolescente está alimentando, para a gente saber o impacto que está sendo aquela alimentação de segunda a sexta para aquela criança, se está faltando alguma coisa, se não está. Eu vou aqui falar um oi aqui para as minhas colegas, a Tânia lá do Espírito Santo, é nutróloga também, a doutora Stefane, que é gastropediatra aqui em Belo Horizonte. Só gente aí, minhas amiguinhas e mais tanto de gente conhecida que está participando. Agradeço a participação de todo mundo, viu? E o cálcio, hoje eu li uma coisa muito interessante, o seguinte, que por exemplo, a gente coloca mais ou menos 1.300 miligramas de cálcio para um adolescente, mas o adolescente que tem aquela linha de crescimento muito alta, no percentil que a gente fala mais alto, 95, quando ele comparado com uma criança que tem um percentil mais baixo de crescimento em torno de 15,
esse adolescente que está no percentil 95, ele vai precisar de muito mais cálcio do que aquele que está crescendo no percentil menor. Então, essa individualidade ainda da necessidade de nutrientes, ela ainda é real. E hoje a gente tem falado muito na nutrição de precisão, que é aquela nutrição bem individualizada. Então, olha para assim, é mais desafio ainda. A gente coloca 1.300, mas aquela criança que está crescendo naqueles percentis mais altos, talvez ela vai precisar de uma quantidade ainda maior de cálcio para atingir toda essa mineralização óssea adequada. E o osso, para a gente ter uma saúde óssea adequada, a gente não precisa só do cálcio, não. A gente tem que ter uma alimentação adequada, equilibrada, que vai fornecer também quantidades adequadas de fósforo, quantidades adequadas de magnésio. Então, não é só o cálcio, de vitamina D também a gente precisa. Então, é muita coisa aí que interfere na saúde óssea, onde esse momento que a gente está falando em específico é um momento de formação óssea, tá? E o refrigerante, que graças a Deus houve uma queda significativa do consumo de refrigerantes. Eu estou muito feliz. Eu já vejo crianças que não têm aquela vontade de tomar refrigerante, porque essas bebidas gasosas, elas fazem que o cálcio ele seja eliminado. Aquela criança, ela perde mais cálcio, aquela criança que ingeriu o refrigerante. No refrigerante tem um ácido fosfórico que faz com que ocorra essa perda de cálcio também. O refrigerante, ele tem uma quantidade muito grande de sódio, que é o sal. E aí, a criança ou adolescente, ela tá tomando o refrigerante achando que tá matando a sede, mas vai dar mais sede ainda. E aí a criança começa a querer tomar muito refrigerante para matar a sede e acaba tendo esse impacto maior, né? A água com gás, se ela tem esse impacto de tirar não, é mais pela questão do ácido fosfórico, né? Assim, eu vou até olhar direitinho para te falar, mas a água com gás, o impacto não vai ter de perda do cálcio, tá? E o refrigerante, o que ele tem também, além dessa perda de cálcio, ele tem esse excesso de sódio, que é o sal, ele tem muita frutose, ele tem o xarope de milho, né? Ele tem essa frutose, e esse açúcar da frutose do refrigerante, ele vai causar alterações metabólicas a ponto de alterar triglicérides, dar o problema de colesterol. Então, vocês notam que às vezes a gente pede para reduzir o consumo de refrigerante, mas é porque tem um impacto grande sim, né? É um dos alimentos que a gente pede para reduzir. E uma vez eu já contei aqui em lives, eu achei interessante que eu estava fazendo um grupo de reeducação alimentar infantil e sempre vai um cuidador, né? Aí iam muitos avós, que eram 5 encontros em horários assim, 2 horas, 3 horas, então os pais estavam trabalhando e a avó levantou a mão e falou assim: mas o problema de diminuir o refrigerante da minha casa é que eu tomo remédio 8 vezes ao dia, doutora Denise, e todos com Coca-Cola. Então, assim, ia ser difícil para ela reduzir o refrigerante. E a gente nota esse impacto mesmo, que às vezes não é a criança que gosta do refrigerante. Naquela casa tem o refrigerante porque a família já vai estar acostumada, né? O pai, a mãe já tem esse vício de tomar o refrigerante, tá? E outro impacto em relação ao cálcio é que existem muitos antinutrientes que podem prejudicar a absorção de cálcio que tem nos alimentos. Então, por exemplo, quando a gente coloca o achocolatado no leite, vai reduzir a absorção do cálcio que tem no leite. Não reduz totalmente, mas diminui. O café, né, a cafeína, por estar acrescida no leite, ou então o leite com café também vai diminuir a absorção do cálcio. Então tem muitas coisas, né? Por exemplo, os produtos que têm oxalato de cálcio também, que vão se ligar ao cálcio, como a beterraba. Então tem muita coisa que influencia a absorção dos nutrientes, que a gente tem que aprender a ficar atento a isso.
Então, não é simplesmente tomar o leite, né? A gente tem que observar o horário que você vai estar tomando esse leite, se vai ter algum impacto, né? Na quantidade, na absorção daquele cálcio para a criança e para o adolescente principalmente, que é a época que ele tem mais. E eu percebo, eu não sei porque eu não gosto de leite, então às vezes eu fico até mais atenta a isso, né? Porque um dos alimentos dos poucos, raros alimentos que eu não consigo tomar é leite puro, né? Assim, nem leite com achocolatado, eu não consigo tomar o leite. Que eu percebo que parece que chega na adolescência também, eles tomam uma birra de leite, né? De coisas que tem leite, é a idade que eles mais precisam e eles ficam também com muita birra de tomar, né? E fica complicado, né? E a substituição por derivados, eu faço o seguinte, eles gostam muito daquele pão na chapa com queijo derretido, então é uma boa o queijo derretido, eles aceitam com mais facilidades. Iogurtes, né, que a gente procura que tenha menos ingredientes, batido com alguma fruta, ou que a gente acrescente um pouquinho de granola, o adolescente gosta de tomar, requeijão no pão. O requeijão não tem tanto cálcio, mas tem, também é um lácteo, né? Eu tô falando não tem tanto porque ele não vai comer a quantidade suficiente para atingir a questão do valor, como se fosse de um copo de leite. E existem, gente, leite em pó, tipo fórmulas que os adultos usam, que tem uma quantidade, que eles são acrescidos de cálcio. Então, tem uns que 200 ml de leite tem 400 miligramas de cálcio. Então, isso é uma boa também para aqueles adolescentes que não conseguem atingir esse valor de 1.300 miligramas de cálcio por dia. O cálcio medicamentoso a gente evita demais, muito, muito, muito. Cada dia a gente usa menos essa reposição de cálcio medicamentosa. A gente prefere que seja através dos alimentos mesmo, porque tem vários efeitos colaterais, principalmente de prender o intestino, e é muito complicado. E tem outros efeitos também, de depositar cálcio a nível de cálculo renal, essas coisas. Então, a gente prefere mesmo, dá preferência para o cálcio alimento, tá? Então, fique atento ao cálcio. Agora, eu vou passar a falar da vitamina D. A vitamina D é uma vitamina muito importante, mas para ser usada em doses normais. A gente não usa mega doses em nenhuma época. O adolescente, principalmente porque às vezes ele fica muito tempo estudando, tem adolescente que passa o dia inteiro em cursinho, não toma a quantidade de sol adequada, ele precisa de ter um aporte, e o aporte que a gente fala de 600 unidades por dia, para o adolescente não vai causar problema nenhum para nenhum adolescente. Então, fica atento nessa reposição medicamentosa que a gente tem feito com muito mais intensidade, principalmente nesse período que nós estamos, né, que a gente não está podendo sair, praticar atividades ao ar livre, né, com tanta frequência. A gente tem feito a suplementação, mas em doses normais. Vocês sempre vão notar que eu não uso doses a mais, essas doses que ainda a gente ainda não tem um respaldo científico suficiente para autorizar que a gente faça essa utilização de uma maneira global para todo mundo, né? Existem casos específicos que precisam usar uma quantidade maior de vitaminas, mas a gente, na maioria das vezes, os 600 ele é adequado. Agora, a gente também faz a dosagem da vitamina D, nesses momentos que a gente vai coletar exame de sangue para ver hormônio de tireoide, ver colesterol, ver triglicérides, vai olhar, né, glicose, a gente faz sim. Eu uso semanal, pode usar a dose semanal da vitamina D e você soma e usa uma vez por semana, né? Às vezes a gente não consegue comprar certinho, né? 600 V7, 4.200, mas aí a gente pode dar 5.000 unidades, ou a de 7.000 também não vai ficar ruim por semana, né? A quantidade de cálcio do semi-desnatado é a mesma do integral, na maioria das vezes, tem uma diferença mínima, né? E hoje a gente está usando muito pouco o leite desnatado e o semi-desnatado.
porque os trabalhos mais recentes também têm mostrado pra gente que não faz muito sentido de tirar essa gordura do leite ou do queijo, tá, gente? É diferente, é a gordura saturada desses lácteos, né? Que a gente fala a matriz que envolve o leite ou que envolve o queijo, não está justificando, a não ser que tenha naquela dieta daquela criança um consumo de gordura saturada muito alterado, muito a mais, e aquela criança, aquele adolescente tem algum problema de colesterol que justifique usar, mas na maioria das vezes a gente tem usado o leite sem ser desnatado mesmo, o leite integral, tá? 5.000 uma vez por semana, ok, né? Então, lembrar da vitamina D, a gente está pedindo muito para a gente ter esse cuidado, tá bom? A vitamina D, ela funciona no nosso organismo todo, principalmente nessa época, a questão da imunidade, né? A gente precisa ter níveis adequados de vitamina D, para a gente também, nosso sistema imunitário funcionar de uma maneira adequada também, tá? Agora eu queria falar muito do ferro. O que acontece? O ferro, a anemia por deficiência de ferro, anemia ferropriva, ela é extremamente frequente na adolescência. Por quê? Porque o adolescente, ele ganha mais massa muscular, ele aumenta o volume de sangue que circula no organismo dele, ele vai ganhar um peso também. Então, tudo demanda uma quantidade, um aporte de ferro maior, tá? A menina, ela vai precisar de muito mais ferro nesse período da adolescência, quando ela fica menstruada, então na época da menarca. Ela vai precisar em torno de mais ou menos 15 miligramas por dia de ferro, através dos alimentos ou através de uma suplementação. Quando a gente vê que aquela criança, aquele adolescente não consegue ingerir através dos alimentos a quantidade de ferro adequada. O menino, ele vai ser naquela época que ele dá aquela estirada, vai ser o ápice dele precisar de ferro, principalmente porque menino ganha uma massa muscular muito grande nesse período, e ele vai precisar em torno de 11 miligramas. As meninas precisam de um pouco a mais por conta da perda de ferro que acontece através do fluxo menstrual. Então, isso é real. E se a gente que acompanha muitos adolescentes no consultório, a gente vê mesmo que essa anemia ela é mais frequente nesse período mesmo. E porque a gente não consegue, né, alimentar direitinho esses adolescentes. Eu achei interessante que depois da live de ontem, muita gente me ligou, né? Denise, mas é muito desafiante mudar hábitos do adolescente, ou organizar a alimentação do adolescente, ou tentar introduzir os alimentos que eles precisam. É desafiador, mas não é impossível não, a gente consegue mudar os hábitos aí, com muito carinho, muita conexão e pouca fala, porque eles não dão conta de pai e mãe falando, eles precisam de escutar outras pessoas falando para eles que sejam fora de casa, né? Isso é interessante, né? Eles não vão ter muito, eles escutam mais as outras pessoas. E se um colega ou alguém da escola que eles admiram muito se topa fazer aquela mudança de hábito, aí a gente consegue que eles mudem também, tá? Ainda em relação ao ferro, a gente tem que ter o cuidado seguinte. O ferro, existe aquele ferro que ele está presente nos produtos de origem animal, que é o ferro do grupo M. E existe o ferro que está presente nos produtos do grupo não M, que é o ferro presente nos alimentos vegetais. Então, também a absorção é diferente, a gente tem uma absorção maior nos produtos animais. Aí o cuidado que a gente tem que ter é o seguinte, porque amanhã a gente vai falar do veganismo e do vegetarianismo que as crianças, que os adolescentes, eles resolvem a se tornar, né? Essas dietas diferentes na época que eles mais precisam de ferro e não vão fazer uma adequação. Aí o risco é muito maior. Então, se você estiver com seu filho na sua casa e percebendo que ele foi diminuindo a quantidade de alimentos de origem animal que ele ingere, você tem que reforçar e pedir uma ajuda sim para reforçar as proteínas vegetais. Não é só comer feijão,
tá? A gente tem que fazer um rodízio de todas as proteínas. Existem proteínas de ótima qualidade, tem a proteína da lentilha, tem a proteína de vários vegetais que são importantes, mas de uma maneira equilibrada. E aí a gente vai usar tudo que pode aumentar a absorção do ferro dos alimentos, como por exemplo, pingar algumas gotinhas de limão no prato, oferecer sempre uma fruta cítrica ou um suco cítrico após o almoço ou após o jantar, para que aconteça a maior absorção do ferro daquela alimentação, tá? E quando a gente vai comparar a quantidade de ferro que tem nos produtos animais, então, por exemplo, a carne de músculo é a que tem mais ferro, tá? A carne, se você for comparar 100 gramas de músculo e 100 gramas de um bife de patinho ou de coxão mole, tem mais ou menos uma variação em torno de 30% a 40% na quantidade de ferro. O músculo tem mais ferro. Por isso que quando a gente vai iniciar a papinha do neném, a gente pede para começar com a carne de músculo moída. A carne de frango, ela tem menos quantidade de ferro quando comparada com a carne vermelha. E na carne de frango, os pedaços de frango que mais possuem ferro é a sobrecoxa e a coxinha, porque a carne está mais próxima do osso. O peito de frango ele tem menos ferro quando comparado com a coxinha e com a sobrecoxa. Então fica a dica também para vocês, principalmente para a gente colocar essa quantidade de ferro muito grande aí dos alimentos. E a gente sabe que também existe substâncias que às vezes combinam com os alimentos, não deixando que o ferro seja absorvido. Então, por exemplo, se você almoçou e come alguma coisa ou toma alguma coisa que tem leite logo depois do almoço, pode atrapalhar a absorção do ferro, né? Então, vamos tomar cuidado. Então, a gente já falou do cálcio, a gente já falou do ferro, a gente já falou da vitamina D e agora a gente vai falar do zinco. Tá? O zinco é um elemento muito importante que participa de vários mecanismos de funcionamento adequado do nosso organismo, tá? E o mais impactante do zinco no período da puberdade e da adolescência é que aumenta a necessidade do adolescente em relação à quantidade de zinco que ele precisa receber. E o impacto dele é direto no crescimento e na questão da fertilidade. Então, a gente tem que, sim, preocupar com o zinco. O zinco, ele está muito junto do ferro. Então, os alimentos que são ricos em ferro, a maioria deles também são ricos em zinco. Então, o zinco, ele está principalmente nas carnes, no frango, no peixe, no ovo, tem zinco no feijão, tem zinco nas castanhas. Então, a gente pode ter um aporte em cereal integral também, tem muito zinco também. A gente tem que ficar atento se aquele adolescente está recebendo esses alimentos que a gente consegue, num alimento só, colocar um tanto de nutriente naquele alimento, né, todo, para a gente ficar mais tranquilo em relação a isso. E tem já estudos mostrando que a deficiência de zinco, não de forma só isolada, que quando a gente faz essa correção da deficiência de zinco, tinham crianças que não estavam tendo aquele estirão do crescimento de uma maneira adequada, começa a ter um reforço positivo no estirão, principalmente se os outros elementos também estiverem numa quantidade adequada, tipo cálcio, tipo a vitamina D, o magnésio, o fósforo também, que ajuda nessa questão do estirão. Mas se falta um também, aquele que está deficiente pode impactar o crescimento, tá? O que acontece com a alimentação do adolescente? Ele troca todos esses alimentos que seriam muito importantes para ele, para alimentos que sejam mais palatáveis, que são os alimentos hiperpalatáveis, que são os ultraprocessados. E são os alimentos que os amigos comem, né? São os alimentos que eles estão sentados para passear no shopping, eles vão comer o sanduíche com a batata frita, né? E tomar com refrigerante. Se eles vão fazer encontros em casas, a mesma coisa, eles levam os pacotinhos de chips, né? As batatas fritas.
Então, dentro da nossa casa, deveria ter todos os alimentos, assim, os alimentos podem ter também os alimentos ultraprocessados, mas uma quantidade menor. O alimento mais visível, o alimento com mais fartura, deveria ser a comida de verdade, que é fruta, legume, arroz, feijão, pão, né? Produtos integrais, para que a gente consiga fazer esse equilíbrio alimentar de uma maneira mais adequada. E ontem eu falei muito que não adianta só a gente falar, aliás, o falar é até pior. A gente tem que criar oportunidades de aprendizado. Leve seu filho para a cozinha, dê responsabilidade para ele, mesmo se o bolo dele ficar ruim, mesmo se todo dia for, nesse período ele pedir, além dele preparar a salada, ele faz também o brigadeiro, mas nessa de fazer o brigadeiro ele vai se empolgando com a salada também, né? Ele tá vendo que ele é importante. Então comece a colocar ele ao seu lado para preparar esses alimentos. E os países mais desenvolvidos, é interessante que já estão saindo trabalhos interessantes mostrando o seguinte: os adolescentes estão em busca de uma alimentação saudável, sim. Eles estão em busca. E tem alguns determinados grupos de adolescentes que o que não come saudável, ele é que está sofrendo bullying, por ele não comer saudável. E eles ficam competindo quem que fez o sanduíche mais gostoso, mais saudável para levar para a escola, o que preparou o lanchinho melhor. É muito interessante. Eu tenho também percebido, pelas perguntas que eu recebo no consultório dos adolescentes, que eles estão preocupando, sim, em cuidar deles. Esse autocuidado, como eles têm percebido que o pai e a mãe estão pensando também em cuidar bem do pai e da mãe, né? Eles estão pensando nisso. A criança e o adolescente, como ele é um exemplo, eles copiam muito isso, eles também estão com esse autocuidado. Não é a maioria, mas eu tenho visto uma melhora muito grande. E a gente tem que ser otimista. E eu falo assim, que se um que está pensando de uma maneira mais adequada, pode contaminar os outros colegas daquele grupo, né? Ele vai dar um exemplo bacana. Então a gente não pode perder nossa esperança aí de tentar organizar essa alimentação do adolescente. O impacto do sal, o sal é muito perigoso, porque o sal, a hora que você está comendo uma comida salgada, você não percebe que você está comendo a mais. Esses alimentos hiperpalatáveis, eles fazem com que a gente ingira uma quantidade muito maior do que a gente está acostumado a ingerir dos alimentos. E a gente faz sem perceber. E o sal, a quantidade máxima, teria que ser em torno de 5 gramas por dia. E se a gente for somar, porque tudo tem um pouquinho de sal, a gente consome muito mais que 5 gramas de sal. E o impacto a nível vascular, né, fazendo com que ocorram alterações dos nossos vasos, do nosso coração, aumento da pressão arterial. E hoje eles também estão relacionando o excesso de sal ao impacto da microbiota intestinal. Então, além do sal causar hipertensão arterial, ele causa outros problemas. Ele altera a microbiota intestinal. Se altera a microbiota intestinal, pode causar doenças emocionais, as doenças psiquiátricas, pode fazer com que aquela criança, aquele adolescente fique mais alérgico, pode sim levar a várias demências, até tipo de câncer, né? Então, assim, uma coisa vai puxando para a outra. E o excesso de sal também, em qualquer alimento, ele faz com que perca cálcio na urina. Então, o impacto de consumir muitos alimentos que são ricos em sal nesse período da adolescência vai alterar tudo também, tá? Outro problema é a respeito de ingerir alimentos ricos em gordura trans. Porque os alimentos ultraprocessados, a maioria deles, a grande maioria, ainda no nosso país, que ainda não tem uma legislação bem definida, ele acontece e tem uma quantidade de gordura trans. Essa gordura trans é que não tem nenhuma linha de estudo provando que ela é benéfica. Não, isso não dá discussão em nenhum congresso. Ao controle do óleo de coco, de cozinhar em banha,
que tem muitas contradições aí, uns falam que é bom, outros falam que é ruim, enfim. Mas a gordura trans não. Todo mundo tem certeza que os produtos que possuem gordura trans, o impacto na nossa saúde é um impacto muito negativo e ela vai inflamar muito o nosso organismo e o risco do desenvolvimento da aterosclerose é evidente. E os alimentos ricos são pipoca de micro-ondas, biscoito recheado, sorvete, nuggets, esses hambúrgueres que a gente compra, lasanha congelada, esses produtos industrializados, os bolinhos que levam para as escolas, prontos também, que não é o que a gente faz em casa ou que compra na padaria, porque a gordura trans é aquela gordura que faz com que o alimento fique muito gostoso e a durabilidade dele maior. E aquela, quando vem escrito também, às vezes eles não escrevem gordura trans, mas vem escrito gordura hidrogenada vegetal, né? Gordura vegetal hidrogenada. E aí a gente acaba não acreditando que é a gordura trans, mas é o nome da gordura trans, é esse, gordura vegetal hidrogenada. Então fiquem atentos, ensinar o adolescente a ler rótulo, ele entender que o que aparece primeiro num rótulo é o que tem uma quantidade muito maior. Isso também é importante da gente ficar atento. Então, tem vários produtos que vem escrito assim, produto integral. Quando você vai olhar lá atrás, vem escrito assim, ó, farinha de trigo em primeiro lugar. E lá no quinto lugar está escrito assim, farinha de trigo integral. Então, a primeira é uma que não é integral, que é a que tem quantidade maior. E o que tem de integral é muito pouco. E aquilo que a gente não tem muita legislação que fiscalize isso, a gente acaba comprando, achando que está fazendo bem e é a farinha normal, né? Então, ensinar a observar o rótulo também é uma coisa interessante aí para ser feito. Outra coisa que acontece com o adolescente, ele toma pouca água. E a água é fundamental para todo mundo, em todas as etapas. E ele acaba trocando para tomar suco de caixinha, água de coco, esses produtos energéticos que a gente vai falar aqui também do perigo que é o energético, e ele acaba não tomando água. Então ele troca tudo que ele deveria tomar, que era água e leite, por os outros produtos que tem muito açúcar. E esse excesso de açúcar, ele vai ser um fator predisponente para toda a síndrome metabólica que acontece não só em pacientes que são magros, porque um erro muito grande é da gente achar que o nosso filho é magro e que ele pode ingerir a quantidade de açúcar que ele quiser. Não. O açúcar, ele deveria ser rotulado em termos de 10% do valor energético total do que a gente ingere no dia inteiro, tá? Porque independente de você ser magro ou ruim, o estrago é igual, o impacto no seu organismo é igual. E às vezes a gente não percebe isso, né? E uma criança, um adolescente fica muito tempo longe de casa, talvez ele ache mais prático, são os lanches ou os fast foods, e aí vai ser essa confusão mesmo, sódio em excesso, gordura trans em excesso, açúcar em excesso. Então ensine ele a fazer boas escolhas, ensine a ler o rótulo, que aí o risco dele, ele vai começar a preocupar e notar que aquele alimento pode ter um impacto na saúde dele, né? Mesmo que ele ache que é para o futuro, mas alguma coisa fica. E esses alimentos, eles possuem muito pouca fibra, e a gente precisa de uma quantidade de fibra adequada para que o nosso intestino funcione bem e que a nossa microbiota intestinal fique também funcionando de uma maneira com a quantidade de bactérias suficientes, né, no nosso organismo. Então a gente precisa de fibra. E fibra tem no feijão, fibra tem na lentilha, fibra tem na folha verde, né? Então, assim, é variar a alimentação o máximo que a gente conseguir. E tudo isso, essa alimentação bem equilibrada, rica de nutrientes, de fitoesteróis que a gente fala, são esses compostos bioativos que tem dentro dos alimentos, que fazem que a gente funciona como antioxidante. Tudo isso vai fazer com que a gente viva com qualidade, porque não adianta nada a gente viver 90 anos, 100 anos, mas dependente de muitos medicamentos ou com uma qualidade de vida ruim. A gente precisa pensar
isso a curto e a longo prazo, né? Então, o envelhecer, ele tem impacto, sim, na adolescência, e muito. Que a gente sabe que esse período de vulnerabilidade, né, que não está mais sobre o poder dos pais, que as crianças, né, ficam autônomos, os adolescentes são autônomos, o que for feito de errado ali vai impactar mesmo ali e para frente, né? Então a gente pensa lá no final também, principalmente a gente que trabalha com nutrição, a gente quer que seja um velhinho também bem, né, bem feliz, porque vai estar com uma microbiota intestinal bacana, então o humor vai estar ótimo, que não tenha demência, que esteja bem, né? Por isso que a gente se preocupa tanto com o adolescente, que é o período de maior vulnerabilidade, tá? Eu separei aqui aquelas frasezinhas que eu gosto para passar para vocês, só fazer meu checklist aqui se ficou faltando, os meus recadinhos finais, tá? Ó, gente, vocês acham? Eu estudo até para fazer live para poder não esquecer de falar nada aí que seja interessante para vocês. Espero que esteja sendo útil, tá? O meu objetivo é realmente trazer informação de qualidade e que a gente possa refletir e tentar colocar um pouquinho em prática na nossa casa, tá? Então, os recados finais, e os recados finais de hoje tem muita coisa a ver com os recados de ontem também, do que a gente falou ontem, tá? Então, estabeleça uma relação não crítica. Ninguém precisa de ficar sofrendo crítica, não. A gente está só orientando, tá? Recomendar pequenos aumentos e mudanças progressivas. Tudo que for mudar de uma vez não dá certo, né? A gente tem que fazer pequenas mudanças, que essas mudanças vão continuando. Enfatizar os alimentos em vez de nutrientes. Então, todos os alimentos são bem-vindos. Discutir as escolhas dos alimentos, as quantidades e os métodos de preparo. Esse bate-papo com o adolescente pode acontecer, sim. E eu estou estudando, ainda não sei responder para vocês, tá? Eu estudei muita coisa que eu estou ficando preocupada com essa air fry que a gente usa, né? Essas panelas que não levam óleo. Porque tem impacto também a nível de gerar substâncias ruins, tá? E eles colocam que é uma temperatura mais alta, mas eu tentei aqui em casa colocar uma temperatura mais baixa, mas aí não tem o resultado que a gente precisa nessas panelas. Mas eu estou estudando e depois, a hora que eu achar que me convenceu, que os artigos são bons, eu vou passar tudo para vocês, tá? Então, o método de cozimento dos alimentos tem um impacto, sim, na qualidade daqueles alimentos e no preservar os nutrientes daqueles alimentos, tá? Orientar os aspectos positivos da dieta, em vez de enfatizar somente o que é para tirar, né? As restrições. Eles não gostam que a gente fica falando de restringir, a gente só está acrescentando, né? Explicar que todos os alimentos podem ser usados, mas com moderação. Eu acho tão engraçado, interessante, agora lendo isso aqui, eu tô lembrando, tem criança que só almoça e janta se tiver a batata palha. Porque foi criando aquele costume, naquela fase de seletividade, 2, 3 anos, que a família faz de tudo, tadinha, para que a criança coma, e eles acrescentam muita batata palha, né? Porque ela é mais crocante, tem um pouquinho de sal, e aí eu não sei porquê, né? Assim, que surgiu essa moda, e aí fica muito difícil se a gente não tira essa moda logo, né? Eu nem apresentaria essa modinha, porque aí depois fica mais difícil da gente tirar, né? Os familiares devem estar conscientes de que a modificação dos hábitos alimentares não deve ser uma exigência, mas um consenso entre todos. Então, entre todos é entre a criança e entre a família, né? Sem imposições. E todo mundo feliz, né? Ficou pergunta aí, gente, que eu não respondi para vocês? Seletividade e permissividade, isso mesmo, Tânia. A gente tem que entender que não é que a criança é seletiva que a gente vai estabelecer hábitos ruins, não,
né? Que aí depois vai ficar muito mais complicado para a gente tirar esse hábito ruim aí de todo mundo. Mas lembrar que na adolescência é possível sim. E a gente tem que... Uma coisa que eu esqueci de falar ontem, e eu já estava esquecendo de falar para vocês, que toda vez que a gente está organizando uma alimentação do adolescente, a gente tem que lembrar que daqui a pouco esse adolescente ele vai ser pai ou mãe, e aquilo que ele aprendeu, que ele acredita, ele vai colocar para o filho dele. E ontem, num grupo que eu faço parte de pediatras, eles colocaram um caso interessante e triste de uma criança que nasceu e com uma cabeça um pouco maior, um período cefálico maior, e como tinha 2 céfalos hematomas, eles optaram por fazer uma tomografia dessa criança, e essa criança tinha várias fraturas a nível cerebral, nem foi de parto, nada, e fizeram uma investigação extensa de erros inatos do metabolismo, problemas metabólicos, e sabe o que ficou fechado, assim, e profissionais muito competentes que fecharam esse diagnóstico? A mãe apresentou na gestação uma deficiência importante de cálcio e de vitamina D. E nem é porque essa mãe era doente não, porque a alimentação da mãe péssima, ela não fez suplementação vitamínica e olha para você ver, uma alimentação materna impactando na saúde do neném e logo de início. Eu tô vendo que vocês perguntaram aqui para não colocar o Nescau. Bom que Stefânia já deu uma dica excelente. Eu tenho usado o cacau em pó. Eu tenho usado muita fruta. Eu já peço quando vai próximo de um ano para a família de jeito nenhum oferecer o achocolatado, que depois fica muito difícil da gente retirar esse hábito do achocolatado. E o achocolatado tem uma quantidade de açúcar escondido muito grande, né? E aí o impacto desse aporte relacionado ao açúcar, ele fica muito maior. Então eu tenho pedido para colocar esses que não conseguem tirar o achocolatado, para colocar o cacau em pó, e aí vai precisar de adoçar com menos açúcar. Isso mesmo, obrigado, viu, Stefânia? E a fruta também eu tenho batido muito, eu adoro fazer aquela vitamina, eu deixo a banana na geladeira para ela ficar mais geladinha, aí a hora que o adolescente acorda, bate com leitinho aquela banana geladinha, fica parecendo um sorvete, eles adoram, fica muito gostoso. E a gente tem que fazer para eles também como uma forma de carinho, né? Eles adoram receber esse café da manhã também, prontinho aí na mesa, viu? Amanhã não vai ser de 1 hora também. Amanhã eu vou conversar os diversos tipos de dieta, tá? Eu separei para você e eu acho que vai ser útil. Minha boca tá seca. Que vai ser útil para todo mundo, que eu vou falar todas as dietas da moda. Eu vou falar da dieta mediterrânea, eu vou falar da dieta vegana, plant-based, eu vou falar das dietas restritivas, para a gente poder aí entender melhor, porque os adolescentes sabem mais do que a gente dessas dietas, e eles decidem da cabecinha deles de resolver escolher essas dietas, e às vezes as famílias ficam perdidas, tá? Então não vai ser demorado, vai ser uns 30 minutos, mas eu queria orientar para que a gente possa, entender melhor aí. Tô te esperando amanhã também, viu, Tânia? Viu? Beijo grande, fiquem com Deus.